em Morungaba, caiu essa questão aqui. E eu vou ser bem sincero para vocês. Quando eu vi essa questão, eu fiquei na dúvida se era para mim ou não, porque eu não vi nada de odontologia legal aqui. Na verdade, o que eu vi foi uma questão de significado de palavras, tá? Então vejam só, o mercado de trabalho em odontologia, para um determinado local, se dá em função do modelo de prestação de serviços e padrões epidemiológicos, culturais e socioeconômicos da população. O termo pletora profissional significa escassez de cirurgiões dentistas, falta de conhecimento técnico dos cirurgiões dentistas, excesso de cirurgiões dentistas, falta de habilidade dos cirurgiões dentistas para o controle de comportamento, excesso de confiança dos cirurgiões dentistas. Sendo bem sincero para vocês, se eu fosse fazer essa prova e tivesse essa questão, essa seria uma daquelas questões que eu falaria assim: minha mãe mandou eu escolher essa daqui, certo? Ou eu tentaria aí, de alguma forma, fazer uma exclusão. Por exemplo, a falta de conhecimento dos cirurgiões dentistas é caracterizado como imperícia, assim como a falta de habilidade, certo? Então, falta de habilidade, falta de conhecimento são caracterizados como imperícia. Então, já tiraria dessa pletora profissional. Agora, o excesso de confiança leva ele a causar além de uma imperícia, ou melhor, a imperícia que já é a falta de habilidade e conhecimento, o excesso de confiança faz com que ele cause uma imprudência. Ele se precipita no agir porque ele confia demais. Então, eu tiraria a B, a C e a E. Ou melhor, a B, a D e a E. Ficaria a A e a C. Escassez de cirurgiões dentistas ou excesso de cirurgiões dentistas. Aí eu fui lá procurar o que é esse tal de pletora. Plétora ou pletora, como queiram, é um excesso de sangue do organismo, excesso de seiva na árvore. Figurado, qualquer excesso que produz efeito nocivo, gasto excessivo, profusão. Outro figurado, superabundância, qualquer tipo de excesso. Então, toda vez que eu falar de pletora ou plétora, eu estou falando de um excesso. Então, no nosso caso, será o excesso de cirurgiões dentistas. Comenta aí, você sabia dessa? Você sabia o que é pletora ou plétora? Ou pletora? Não sei. Eu, para mim, como não tem acento, é paroxítona, então pletora. Você sabia? Eu, vou ser bem sincero, nunca ouvi falar. Aí eu falei, deve ter alguma coisa lá nos livros de odontologia legal e ética falando sobre. Procurei lá no livro do Van House, nada, 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 nada. Procurei na internet, nada, nada, nada ligado à odontologia. Então aqui está mais uma situação aí de significado das palavras, tá? Então vocês vão ter aí alguma coisa que realmente vocês podem estudar, e aí o concurso vem com uma dessas. Paulo, por que você colocou essa questão então? Porque eu sempre falo, pessoal, que existem as questões bolinhos de arroz. O que é questão bolinho de arroz? Ele pega aquela lá, sabe quando você esquece arroz da geladeira? De um dia para o outro, você fala, esse arroz aqui tá passado, vou fazer um bolinho de arroz. Aí você mistura ovo, farinha e tal. É o mesmo arroz, mas ele tá de uma forma diferente? Ou arroz de forno? É a mesma coisa, não é? Então, essa situação aqui. Por que eu coloquei essa questão? Porque vai que eles pegam essa questão para o próximo concurso e aí a gente já sabe a resposta. Já aconteceu diversas vezes, viu, pessoal? Várias bancas fazem isso. Eles só trocam, em vez de pletora profissional, eles colocam lá negligência ou imperícia profissional, no caso aqui. Ou, no caso, o que pode levar esse indivíduo a ter uma imprudência, o excesso de confiança do cirurgião dentista. Consegue entender? Então, às vezes, ele só muda a pergunta, as alternativas são as mesmas, então tomar cuidado e atenção com isso. Para a gente fechar, mais uma questão. Considera-se que o uso de antibióticos na profilaxia de infecções de feridas cirúrgicas parece ser efetivo, com uma razoável relação risco-benefício nas seguintes situações, exceto
Ou seja, vê que no enunciado ele já coloca, ó, parece ser efetivo, com razoável relação risco-benefício, nas seguintes situações, ou seja, valeria a pena fazer profilaxia antibiótica para evitar infecção na ferida nas seguintes situações, exceto. Opção A, para prevenir a contaminação de uma área estéril. Beleza, isso é legal, então esse dá para fazer profilaxia. Opção B, quando a infecção é remota, mas associada a uma taxa de morbidade, sim, pode ser um risco-benefício interessante, dá para fazer profilaxia. Em procedimentos cirúrgicos associados a alta taxa de infecção, sim, um risco-benefício vale a pena aqui. Na implantação de material protético, também a literatura mostra que o risco-benefício vale a pena. E quando a descontaminação do local for suficiente para evitar a disseminação da infecção, ou seja, ele próprio está falando descontaminação do local, com o que, professor? Com clorexidina, por exemplo, com antisséptico, for suficiente para evitar a disseminação, não precisa profilaxia antibiótica nesse caso. Então, por isso que o exceto é a opção E. Se faz desnecessário a profilaxia antibiótica de acordo com a literatura científica e principalmente de acordo com o Andrade, tá? Que é a principal referência dessa banca. Então vamos lá, segundo Black, as lesões e ou cavidades que envolvem o terço gengival das faces vestibular ou lingual, palatal, de todos os dentes é classificado como. Então, quais são os tipos de lesões ou cavidades que atingem a região do terço gengival, em face vestibular ou lingual, de todos os dentes? Classe 5. No classe 1 tinha lá suas especificações, né, principalmente sulco oclusal, de molares, pré-molares, região de cíngulo. Classe 2, quando atinge proximal de dentes posteriores, molares ou pré-molares. Classe 3, atingem proximais de dentes anteriores, incisivos ou caninos, sem atingir o ângulo incisal. Classe 4, atinge proximal de dentes anteriores, incisivos ou caninos, incluindo região de ângulo incisal. E classe 5 é o que descreve aqui no enunciado. Então, são cavidades ou lesões que atingem o terço gengival das faces. Vestibular ou lingual, né, dos dentes, de todos os dentes. Certo? Bora lá. A questão que eu estiver fazendo, galera, eu vou deixar em destaque, tá? Então, questão número 1. Assinale a alternativa que não apresenta um tipo de conjunção. Então, questão bem literal, questão de classificação. É a famosa ou eu sei, né? Ou eu sei ou eu vou chutar. Porque isso aqui são nomes de conjunções, né? De tipos de conjunção. Então, eu tenho as conclusivas, eu tenho as aditivas. Essas são, inclusive, conjunções que a gente chama, essas aqui, inclusive, são conjunções que a gente chama de conjunções coordenadas. Receptiva não existe. Eu não tenho aqui esse nome de classificação de conjunção. No que se refere à etiologia e à prevenção da doença cárie em crianças, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Então, afirmativa 1. A utilização de cremes dentais fluoretados não é indicada para criança? Não, né? Para criança, a gente tem que usar dentifrício fluoretado para toda e qualquer pessoa. Então, essa daqui está errada e a banca está atualizada quanto a isso, tá? Já há muito tempo a gente usa dentifrício fluoretado para toda e qualquer criança. O que vai mudar é a quantidade que a gente coloca na pasta. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês quando a gente falar mais sobre flúor. Mas toda criança deve utilizar dentifrício fluoretado a partir do irrompimento do primeiro dente. Então, essa daqui tá falsa, tá? E a banca tá atualizada. Então, certinho, tá? Então, a utilização de creme dentais fluoretados é indicada para crianças. Por isso que a 1 é falsa. Então, a gente já tira aqui o item A e já tira a D, tá? Já tiramos 2 alternativas. Afirmativa 2. O principal agente etiológico da doença são os lactobacilos. Hoje a gente sabe
que a cárie dentária é determinada pelo consumo de açúcar, mas quando a gente fala em micro-organismos causadores da cárie, o mutans ainda é o principal, tá? A gente sabe que são vários micro-organismos agindo juntamente, mas o principal, o que dá o início à cárie dentária é o Streptococcus mutans, que ele é acidogênico, ele é acidúrico, ele tem capacidade de adesão, ele consegue guardar o açúcar para posterior metabolização, e quando o ambiente começa a ficar muito ácido, quem dá continuidade à lesão de cárie, aí sim entra os lactobacilos. Então, o lactobacillus, ele dá continuidade à cárie dentária, mas quem inicia o principal agente etiológico, o principal, que hoje não é nem agente etiológico, o principal micro-organismo causador da cárie dentária são os mutans. Então, aqui também essa alternativa está errada. Então, a 2 também é falsa, tá? Então, aqui a gente tira, ó, já uma alternativa e já tirou outra. E aí, a gente vai para a terceira, que diz: a infecção primária ocorre por meio de transmissão vertical e exógena. Nesse ponto, a banca não foi feliz, a banca está desatualizada, eu sei que vocês vão ficar bravos, mas professor, e se caiu, o que eu respondo? A gente pode ir pelo pensamento antigo da prova, que é o mais esperado, ou colocar a resposta certa e depois tentar um recurso que nem sempre é aceito. Eu sei que eu estou aqui com vocês numa sinuca de bico, vocês vão falar, poxa, professora, mas você só vai confundir minha cabeça? Mas especialmente essa banca, como eu falei para vocês, é uma caixa de surpresa, tá? Então, pela prova do ano passado, a gente pode perceber que eles estão desatualizados, tá? Então, a gente pode ir para o que é mais antigo. E até então, mas, 2015 já faz tempo, falava-se, em transmissão vertical, em transmissão da cárie. Hoje a cárie, muitas bancas, a grande maioria já se atualizou, não considera mais a cárie uma doença transmissível, então nas últimas bancas que a gente tem visto, isso já tem caído bastante em prova, já tem perguntas de certo e errado, que quando tem que é transmissível, você já considera falsa, mas até então a cárie era considerada uma doença infecto-contagiosa e se colocava a mãe como a principal transmissora, Então, assoprar alimentos, beijar na boca de bebês, falava-se que você transmitia a cárie dentária. Na verdade, você vai fazer uma transmissão de micro-organismos, mas ela aconteceria de qualquer jeito, A gente adquire os mutans, todo mundo vai ter mutans na boca. Claro que uma mãe com lesões ativas, ela vai transmitir uma quantidade maior, mas se essa criança não consumir açúcar, ela não vai desenvolver a cárie, tá? Então, antigamente se falava que a infecção primária ocorria por meio de transmissão vertical e exógena, Ou seja, ao assoprar a comida, ao beijar na boca do bebê, era considerado certo, e nessa questão eles consideraram essa certa, porque eles colocam que apenas o item 3 é verdadeira. Esse é o gabarito da prova. Porém, a gente sabe que não mais. Daria para entrar com recurso? Daria. A gente tem bastante respaldo científico mostrando para a gente que hoje não tem essa. A mãe pode beijar a criança, pode assoprar comida, a família pode fazer isso. O risco é de transmitir outras doenças, como o Covid, por exemplo, mas a cárie não é mais considerada uma doença transmissível, tá? Mas aqui a banca considerou que sim, e o gabarito coloca como a 3 verdadeira, tá? Completamente desatualizada essa questão, e ela é do ano passado. Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta um material odontológico indicado em restaurações provisórias em pacientes com alta atividade cariogênica. Quando a gente fala em paciente com alta atividade cariogênica, a gente tem que usar materiais que têm alguma capacidade remineralizadora, E aqui entra o cimento de ionômero de vidro. Essa questão eu também não gostei muito dela, vou ser, não vou mentir que eu não gostei de quase nenhuma questão dessa banca, achei as questões bem mal formuladas, e hoje, que a resposta é o cimento de ionômero de vidro, o ionômero de vidro, ele não é só para restaurações provisórias, ele não é mais considerado um material apenas provisório, ele pode ser utilizado de forma definitiva, porque a gente tem ionômeros muito bons, nós temos ionômeros modificados por resina, e no RT,
por exemplo, ela não é uma restauração provisória. O dente é restaurado com cimento de ionômero de vidro definitivamente. Mas também pode ser utilizado como restaurações provisórias em pacientes com alta atividade cariogênica. Por isso que não está totalmente errado. Só quero defender aqui um pouquinho o cimento de ionômero de vidro. Tá? Então, ele está falando de paciente alta atividade cariogênica. Amálgama, não. Amálgama já é até um material que está caindo em desuso pelo risco de contaminação ao meio ambiente, né, do mercúrio. Silhueta de Charcot. Então, o que eu achei que a banca, às vezes, também coloca umas alternativas que aí você até dá risada. Você fala, o que eles colocaram? Que material é esse? Né? Nem existe. Charcot é uma posição usada em... posição não, né? Um desenho de um pé utilizado em fisioterapia. Não tem nada a ver. E o número de vidro, aqui é a resposta, tá? Então, é uma questão que, se você vai pelas alternativas, ela é uma questão super fácil de responder. Hidróxido de cálcio? Também não, ele é um material que a gente utiliza para proteger o complexo dentino pulpar. Resinas tubulares, também, esse material não existe. Então, assim, alta atividade cariogênica e o número de vidro, tá? Então, ele é o material, e o nome correto não é nem ionômero de vidro, é cimento de ionômero de vidro. Tá? Então, a alternativa correta é a C. Essa questão não é de todo ruim, tá? Mas é uma questão também com que a gente está acostumado, tá? De ver muitas provas de concurso, então você percebe que é uma questão que não é muito bem formulada.